Cumprimenta a pessoa que está perto de você, já abençoa a vida dela. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe esse final de ano. Deus abençoe 2026. E pode se sentar. Olha, gente, hoje é o último domingo matinal desse ano. E ontem eu estava, digo, e aí, Deus, como é, né? Eu digo, é para falar o quê? E veio algo no meu coração, falar sobre caminhar sozinho. Ninguém, tem gente, uns mais do que outros, mas tem gente que odeia ficar só. Que não gosta de ficar só em casa, não gosta de executar uma obra sozinho, não gosta de ser solteiro, não gosta de muita coisa. E a gente vai falar sobre caminhar sozinho. A verdade é que Deus tem um plano para todos. Diga comigo, Deus tem um plano para mim. Isso é fato. A Bíblia fala, nos dá respaldo para acreditar nisso, que Deus tem um plano para você. Deus realmente tem um plano para você. Aí diz, esse é um jargão, isso é uma palavra, é uma frase que todo mundo fala. Não, a gente vai ver aí agora em Jeremias, capítulo... Abra a Bíblia, em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Que a gente vê logo aí que a gente tem respaldo para acreditar que Deus tem um plano para nós. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, Deus pensa em você, Deus tem algo para você, Deus planeja algo para você e pretende deixar você realizado, quando diz para vos dar o fim que esperais. Todo mundo, ninguém vai entrar agora em 2026 ou quer fechar 2025 arrasado, sofrido, empobrecido. Não, a gente quer doente, a gente espera ter uma vida abençoada, sim ou não? Digo o que eu espero. Você espera ter uma vida abençoada em todas as áreas da sua vida. Então, para vos dar o fim que esperais. A gente vê ainda também aí em Mateus capítulo 10, versículo 30. Mas os próprios cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Olha como você é importante para Deus. Eu acho que nenhum cabeleireiro, a ciência, a medicina, não tem como contar o cabelo de ninguém. Por quê? Na mesma hora que tem, não tem. As mulheres caem, a gente vai lavar o cabelo, cai, parece que vai sair careca, né? A impressão tem dia que a gente olha assim e diz, eita, hoje quando eu pentear vai estar diferente. E a gente penteia, um negócio sustenta ali. É porque uns nascendo, outros, né? Uns caem, outros nascem. Mas Deus não perde a conta. A Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça são contados. Então Ele tem um plano para nós, Ele pensa em nós, sabe tudo da gente. Em Isaías capítulo 43, versículo 1, olha como Ele sabe tudo de você. Porém agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te redimi. Eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Aí a gente na igreja tem hora que, aqui mesmo tem, por culto cheio é o quê? São 1000 cadeiras, às vezes bota mais, então 1.100 pessoas. Aqui agora não deve ter isso, não tem isso, porque tem cadeira aí ainda. Então, mas aí a gente sai falando com todo mundo, né? Quem é mais? Eu mesmo saio, paz e irmão, paz e irmã. Tem aqueles que a gente gosta muito, que a gente ama, mas a gente esquece o nome. Aí, ô irmã, ô irmão. A gente acha essa brecha na Bíblia para chamar um outro de irmão. A gente esquece o nome. Mas Deus não esquece o seu nome. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Diga o meu nome. Deus sabe. E não se esquece. Ele não se atrapalha. Agora,
Então você é importante para Deus. Só que, irmão, o que Ele tem para você, o plano que Ele tem para você, o projeto que Ele tem para você, o que Ele tem para você, não necessariamente tem para quem está com você. Não necessariamente está para as pessoas próximas. Não necessariamente está para aquela pessoa lá longe que você ora. Porque Ele tem um plano para cada pessoa. Cada pessoa tem uma quantidade de cabelo, para cada pessoa Ele tem um projeto. Então a vida espiritual é algo, a vida com Deus é totalmente individual. Caminhando sozinho. Como disse no início, muita gente não gosta de estar sozinho. Mas a gente vê que na Bíblia o próprio Jesus Cristo, Ele recebia coisas tremendas do Pai quando estava sozinho. A gente tem inúmeras pessoas na Bíblia que se viram em situação assim. Mas a gente agora vai falar de Moisés, porque é interessante o que tem aí em Êxodo capítulo 19, versículo 12. Olha, quanto mais você entender isso que a gente está falando, mais você vai facilitar a sua caminhada. Mais você vai facilitar a sua vida. Mais curado você vai ser. Mais estável com Deus você vai ser. Mais constante com Deus você vai ser. Quanto mais você entender isso. Então, Êxodo capítulo 19 fala de um homem que andava cercado de pessoas. Moisés era um líder, era um grande líder. Moisés tinha pessoas que estavam rente e ajudavam ele em tudo. Moisés tinha pessoas para quem ele pregava. Moisés tinha família. Tinha mulher, tinha filhos. Mas tinha momentos que Deus queria só ele. Diga comigo, só ele. Em Êxodo capítulo 19, olha, Deus disse que era para ele subir o monte e era para ele ficar lá sozinho. E tu estabelecerás limites ao povo em redor, dizendo: fiquem atentos para que não subais ao monte ou não toqueis os seus limites. Ó como foi grave nesse dia. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Foi um comando de Deus para dizer, não é para ninguém subir. Eu só quero você lá em cima. Aí, submonte, a gente que sobe aqui, sabe que muitas vezes cansa o falar com o outro. Ainda hoje um ligou para o bispo que estava subindo o monte e passou mal. Aí até esse tipo de coisa, telefonema a gente recebe. Aí, ou seja, porque é muito íngreme. Aí tem momentos tranquilos e tem momentos que tu parece estar subindo uma escada. Então, quem não está bem preparado fisicamente, começa... Tem gente que não passa bem. Ou seja, até por isso é bom, muitas vezes, uma companhia. Mas, Deus disse... E foi o Sinai. Quem já subiu o Sinai aqui, eu não subi. Eu vi. Augusto subiu. Passa a noite toda subindo, irmão. Quando chega lá, já está perto de amanhecer. E aí, ora, faz o que foi, desce, porque o sol vai lhe fritar na descida. É assim. Então, Deus disse, sobe o Sinai, mas vai sozinho. Então, tem perrengues, tem coisas que você passa na sua vida quando está sozinho, que não é descaso de pessoas, que não é maldade de pessoas. Porque se você olhar assim, você todo dia vai se ferir com um. Todo dia você vai se entristecer com alguém. Todo dia você vai se magoar. Mas tem coisa que vem da parte de Deus. Deus disse, Moisés, sobe e bota limite. Não é para subir mais ninguém, Moisés. Aí a gente vê aí, a gente já tira lições aqui, que foi o próprio Deus que naquela hora queria ele sozinho, a gente tira lições. A primeira lição, nem todo mundo foi escolhido para viver comigo. Não, aliás, não é comigo, para viver o que Deus tem para mim. Vai viver comigo, mas não necessariamente vai viver o que Deus tem para mim. Diga comigo, vida espiritual, vida com Deus, é pessoal e intransferível, irmão. A gente que atende casal, muitas vezes,
o marido quer que a mulher seja igual a ele, quer que a mulher quer que o marido ore o tanto que ela ora. Esquece, irmão. Vida com Deus é individual, totalmente individual. Aí a pessoa tem uma equipe de pastores à frente do ministério. Vai dizer que todo mundo é igual? Não é, irmão. Vai ter gente de todo ritmo. A segunda lição que a gente tira é que cabe a você botar limites. Deus disse, Moisés, sobe sozinho e bota limite. Então, cabe a você botar limites. Até onde o outro pode entrar ou não na sua vida com Deus. Entre 2026 com sangue no olho. Porque cabe a você botar limite. O que Deus tinha para Moisés lá em cima, não tinha para os líderes dele. Se fosse aqui, vamos dizer, contextualizar, né? Não tinha para os oficiais, não tinha para os levitas. Naquela hora, era ele. Passasse o que passasse lá em cima, recebesse o que recebesse, de bom, de ruim. Por que de ruim? Porque nem toda hora Deus vem só fazer carinho. Tem hora que é uma exortação, tem hora que é uma chamada. Tinha coisa que Deus falava com Moisés não se aguentava. E ele disse, quero tu sozinho lá em cima, bota limite. Vira para quem está do lado e diga, você é o responsável por botar limites na sua vida com Deus. Diga, tem coisa que Deus tem, é para você. Diga, não perca o que Deus tem para você, por nada, nem por ninguém. A terceira lição que a gente tira é que a gente tem que se acostumar com isso. Não vê isso como um peso, ou como ruindade nossa, ou ruindade de Deus. Não, é um estilo de vida, irmão. Se acostume e tenha prazer nisso. Sua caminhada vai se tornar mais leve, se você vê dessa forma. Em muitos momentos da vida, você vai se ver só. O próprio Jesus, em muitos momentos da vida, se viu só. E muitas vezes é a hora do banquete, irmão. Eu sou bem grudenta. Se olhar lá em casa, minhas irmãs sabem. Quem mais chama para se encontrar sou eu. Quem mais vai na casa dos nossos pais sou eu. E Samuel vai no mesmo caminho. A gente gosta de estar com o povo. Na pandemia, eu tinha uma irmã que dizia assim. Tem um ali ouvindo, que eu já vi. Tem uma irmã que dizia assim, não é para ir na casa de painho e manhã. Absurdo isso. Ela é enfermeira. Um absurdo isso. E a gente estava lá, eu, Augusto, Samuel e Bianca, todo sábado. Do meio por fim, a gente passou isso escondido. A gente, chegava lá, ficava meio de longe, mas a gente foi a pandemia toda. Aí, para eles, era um refrigério, né? Resultado, ninguém pegou Covid, deu tudo bem. Mas a minha irmã tocava terror para a gente não ir, ficava irritada, falava para não ir, não era? Resultado, mas quando eu me casei, eu precisei morar com a minha sogra, 2 anos. Depois morei com minha mãe, 2 anos e 2 meses. Foi quando Samuel nasceu. Quando a gente se mudou para a nossa casa, era aqui perto, ali junto do viaduto da Fraga Maia. Longe de todos eles. Eu não tinha carro e vim morar longe. Não tinha celular para toda hora estar passando WhatsApp, para toda hora estar conversando. Era telefone fixo. Resultado, pense que tinha dia que eu chorava de solidão. Porque a gente já não tem muito hábito. Cada família tem um estilo, né? Tem família que toda hora um está na casa do outro, toma café todo dia, e na casa do outro. A nossa não tinha esse hábito e não tem muito. Ia mais para a casa dos nossos pais. Mas quando eu me vi desgarrada, eu me senti, irmão, desgarrada. Quando eu vi eu me mudar cá para longe, para mim foi assim, tinha dia que eu chorava, da solidão. Mas hoje eu olho para trás e entendo que eu precisava daquilo. Você que está hoje se sentindo só, você pode não estar entendendo nada. Você diz, eu vou virar o ano só. Olha, em tudo da nossa vida, Deus está. Se Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, se Ele pensa em mim, se Ele tem um plano para mim, se Ele me chama pelo nome, se Ele me escolheu, tudo
que acontece na minha vida, ele não está dormindo, ele não está distraído, ele não está na praia de férias, não, ele está vendo. Tudo é com a permissão de Deus. Hoje eu olho para trás e entendo. Então, vai chegar o dia que tu vai olhar para trás e vai entender o porquê da solidão de hoje. O porquê da falta que tu sente hoje. Tudo Deus tem um propósito. Mas, naquele dia ali, Deus disse, Moisés sobe, bota limite. Não é para ninguém subir. Ai de quem subir. Porque o que Deus tinha para ele naquela hora era só para ele. Então eu quero dizer para você algo que Deus botou no meu coração. Você que está aqui hoje, agora, e você que me acompanha pela transmissão. A ausência de pessoas não significa ausência de Deus. Não precisa você olhar para um lado, olhar para o outro e dizer, fulano tinha que estar aqui, fulana tinha que estar comigo, fulano não me ligou, fulano não me visitou, fulano não me deu presente, fulano me largou e eu estou só. Aprenda a caminhar sozinho, porque sem pessoas você pode até ficar, mas sem Deus a pessoa não fica. O Deus que te chama pelo teu nome não vai te deixar. O Deus que sabe quantos fios caindo ou não, Ele não perde a conta. Ele não vai te deixar. Por isso, o primeiro na sua vida tem que ser Ele. Entre 2026, agarrado na mão dEle, porque Ele não vai te decepcionar. Ele não vai te deixar. Aí você pode dizer, mas eu me decepcionou, porque eu estou só. A ausência de pessoas, igreja, não significa ausência de Deus. Muito pelo contrário. Sabe o que Moisés recebeu lá em cima? O melhor do melhor. Moisés recebeu lá em cima o melhor do melhor. Que eu acho que eu nunca recebi. Não, Moisés viu Deus face a face. Moisés falava, Deus fala comigo em sonho, me mostra alguma coisa, bota uma coisa no meu coração. Moisés batia papo. Mas em muitos momentos ele teve que se ver só. Gostei do teclado, pode dar mais um volume? Em muitos momentos. Então existe um banquete de Deus para você. Usufrua dos momentos a sós. Usufrua da sua vida sozinho. Porque cada ser, já diz até a ciência, né? Fugiu até o termo aqui. Mas cada indivíduo é um ser. E existe um lugar dentro de você que não pode ser para ninguém. A gente pode amar filho, amar a igreja, amar marido, amar mulher. Você pode amar seu trabalho. Você pode amar sua aparência, sua saúde, seu lazer. Mas o primeiro lugar na sua vida precisa ser Ele. Porque muita gente se perde por causa de uma praia. Um janeiro. Em todo lugar do mundo. Um janeiro. Foi para a praia ali, não volta mais. Como diz o bispo, só tem Eva. Que o homem está aqui preparado para a praia, porque vai ver Eva. Então, por que muita gente se perde? Porque o primeiro lugar não foi dado a Deus. Você pode ter tudo de bom e tudo de ruim também, gerencie tudo. Mas o seu primeiro lugar precisa de Deus, precisa ser Deus. Aí Moisés entendeu isso. Quanto mais rápido você entender isso, mais leve vai ser tua caminhada, mais gostosa vai ser tua caminhada, mais tu vai usufruir do que Ele tem para tu. Pensa que acabou? Deus tem mais.
Tem hora que a gente diz assim, acabou. Às vezes é a hora do começo. Eu acho que, quando eu falo disso, eu lembro da história que a gente tudo sabe. Quando entrou Sadraque, Mesaque e Abdinego na fornalha de fogo ardente. Na cabeça de um deles, eles eram humanos igual a gente. Pensou, acabou. A fornalha foi acesa 7 vezes mais. Acabou. Mas foi um começo. Saíram dali, diz a Bíblia, que nem cheiro de fumaça, ó, ficou na roupa. A gente entra numa cozinha, já sai com cheiro de tempero. Se passar numa coisa queimando, fica no cabelo, fica na roupa o cheiro. Eles andaram dentro de uma fornalha fechada de fogo. O que foi que aconteceu? Quem estava olhando disse, a gente não jogou 3? Foi 3, jogamos 3. Eu estou vendo 4. Quem é que estava lá com eles? Aquele que sabia quantos cabelos tinha na cabeça de cada um. Aquele que conhecia o nome deles. Aquele que tinha um plano para eles e que escolheu eles desde o ventre. Não deixou eles. Deus não vai te deixar por nada. Tu pode dizer assim. Aliás, ele deixa se tu disser assim, eu não quero Deus. Eu não quero. Mesmo assim, há casos onde não deixa. Quando meu filho conta aqui que ele chegava para Deus e dizia, que Augusto falava que consagrou ele no monte e que era para ele estar ajudando aqui na igreja. E ele estava com a cabeça virada, desviado. Ele disse que virava, quando estava sozinho, virava para cima e dizia, Deus, escolhe outro. Tanta gente quer. Eu não quero ser pastor, escolhe outro. E um dia ele estava lavando prato, porque lá em casa ele trabalhava, né, também. Aí um dia estava lavando prato e dizendo, eu não quero Deus, escolhe outro. Quando ele falou assim, ele disse que olhou para o lado por alguma razão. Uma faca que estava no corredor voou. Voou, ele viu a faca voar. Ele ali se arrepiou. Ele disse, eita, ele está aqui, ele está ouvindo. E aí ele começou a repreender, mas ele entendeu, Deus não me deixou. Não tem jeito para mim. Então há casos em que a pessoa mesmo não quer e Deus não larga. Mas não se arrisque não. Em vez de dizer eu não quero, diz, vem Deus. O que tu tens para mim? Porque se Deus tivesse desistido dele, ele podia não estar aqui mais. Então não deixe Deus desistir de você. Deus tem algo para você. Deus tem para a gente? Tem. Mas tem algo específico para você. Feche seu olho e diga, Deus tem algo específico para mim. Diga, eu recebo isso agora. Em nome de Jesus. Olha, Êxodo capítulo 24, versículo 12 a 18, teve mais. E disse o Senhor a Moisés, sobe a mim no monte, isso aí já é outro dia. E fique ali, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que escrevi, para que os ensines. E Moisés subiu e seu ajudante Josué. E Moisés subiu ao monte de Deus e disse aos anciãos, esperai por nós aqui, até que voltemos a vós. E eis que Arão e Ur estão convosco. Se algum homem tiver algum negócio a fazer, achegue-se a eles. Eu dei até o 18. E Moisés subiu ao monte e uma nuvem o cobriu o monte. E a glória do Senhor habitou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu 6 dias. Ó, Josué nem estava mais. Josué já ficou em outro lugar. A nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, ele chamou Moisés no meio da nuvem.
E a visão da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. O povo olhando lá embaixo. E Moisés estava lá na nuvem. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Existe uma nuvem de Deus para mim. Existe uma nuvem de Deus para você. Aquele relacionamento com Deus que parece que Ele está lá e eu estou aqui. Não vinga, irmão. Não sustenta, irmão. Não é verdadeiro, irmão. Não, ele é real. Diga comigo, ele é real. Diga, eu quero isso para mim. Então a nuvem, na hora que ele subiu, estava sozinho, a nuvem cobriu o monte e ele entrou na nuvem. Tem nuvem te esperando. Mas muitas vezes vai ser na hora que tu tiver só. Repito, a ausência de pessoas, então, não é a ausência de Deus. Muitas vezes é o contrário. Ele sabe por que você precisa disso. Moisés, nessa hora, precisava disso. Talvez Moisés, se não tivesse isso, ele ia dizer, tá vendo, fulano, a nuvem aqui? Eu não digo para vocês buscar Deus, aqui é a nuvem. Deus não queria conversa. Deus diz, vai sozinho. Desliga a tua mente, porque sou eu e tu, Moisés. Diga comigo, sou eu e Deus. Amém? Quem quer isso? Quem quer viver isso? Em 2026. Feche seu olho e diga, eu quero viver isso. Eu quero estar com o meu Deus em intimidade com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. E para encerrar, irmão, para encerrar, como é que tá os seus momentos de vida com Deus? Aí você diz, eu estou vindo à igreja, mas lá sozinho, lá no oculto, lá onde não tem irmão vendo, não tem pastor vendo, não tem ninguém vendo. Como é que está a tua vida com Deus, irmão? Como é que está? Então, cada pessoa precisa ter a sua própria experiência com Deus. A gente caminha na experiência do outro um pouquinho. A gente ouve um testemunho, nossa fé vai lá para cima. A gente ouve uma pregação, a gente também. Tudo isso ajuda. Mas se você quiser caminhar, subir na escada, ó, com Deus, estável, sem dar para trás, só para frente, essa caminhada é individual. Não tem jeito. Não tem jeito. O meu marido ora, pensa uma pessoa que ora. Ora. Eu queria orar como ele. Um dia eu acho que eu vou conseguir. Mas ainda não consigo orar como ele ora. Aí diz, é pastora, é a mulher do bispo. A gente caminha sozinho, irmão. A vida espiritual, a vida com Deus, a sua intimidade com Deus é única. Pessoal e intransferível. Como disse no início, quanto mais rápido tu entender isso, mais curado tu vai ser. Mais feliz e realizado, mais estável, mais constante tu vai ser. Amém? E para encerrar, de verdade, Moisés era o mediador da aliança. Moisés chegou, Deus chegou. Moisés abriu a boca, Deus vai falar. Era assim. Pensa a confiança que o povo devia ter em Moisés. Moisés chegou, gente, então vai vir coisa de Deus aí. Ele era literalmente assim o intermediário da presença. Só que um dia Moisés morreu. Diga comigo, morreu. E aí agora? Deus aí não para. O que aconteceu em Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. O projeto de Deus não para por nada nem por ninguém. Então o seu também não pode parar.
Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, Josué 1:1, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha, Deus não estava dando a notícia a Josué, não. Porque Josué estava prostrado, foi por isso mesmo. O povo estava parado, chorando, acho que 30 dias, por isso mesmo. Pelo luto. Então Deus não estava dando a notícia a Josué. Mas, ele chega e diz: Josué, já chega. É fato, Josué. Moisés está morto. Mas o meu plano não para, Josué. Levanta, Josué, que é tu que vai fazer esse povo atravessar o Jordão. Levanta-te agora, tu e todo esse povo. Então, muita coisa de Deus para você não aconteceu, porque Deus está esperando você se levantar. Deus está esperando você se levantar para entrar na nuvem. Deus está esperando você se levantar para usufruir dos momentos a sós. Muita coisa não chegou ainda, porque tu ainda não se levantou. Josué viveu depois o que Moisés não viveu. Realizou milagres maravilhosos, usufruiu de momentos maravilhosos com o povo. Foi um grande líder. Mas ele precisou ouvir isso. Josué, levanta-te. Bota de novo. Levanta-te, Josué 1. Moisés, meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te. Vai sobre este Jordão. Tu e todo este povo para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quando tu se levantar, vai ter gente que vai ser abençoada através de tu. Quando tu se levantar, vai ter milagre que vai acontecer. Quando tu se levantar, a nuvem vai descer. A nuvem não vai descer com tu prostrado. A nuvem não vai descer com tu ferido. Com tu analisando. Fim de ano para mim era o terror. Eu já imaginava, só tinha uma coisa que eu gostava de fim de ano. Para me livrar dos alunos, as férias. Todo professor entende isso. Aquele tempo das turmas bem virada. Eu pegava, só a quinta série eu pegava 5. Aí vinha sexta e sétima. A quintadeira, o terror. É repetente do ré. Os meninos não queriam, ia porque a mãe mandava ir. Mas chegava lá sem querer nada com a hora do Brasil. Quem é professor aqui é assim ou não é? Ainda é? Ainda é, né? Pois, aí eu só gostava disso. Das férias, eu digo, tá chegando. Falta X dias, falta 18, falta 17, falta 16 dias, 15 dias. Pá, a gente conta no dedo, é assim. Se tiver um professor aí que é diferente, rapaz, tu tá de parabéns. Mas eu era esse estilo de professor. Não vou mentir, eu era esse. Aí, resultado. Mas quando eu via chegando o Natal, Ano Novo, virada de ano, me dava uma depressão terrível. Eu dizia, meu Deus, mais um ano. Aí eu só olhava o que eu não tinha conquistado. E eu ainda não, pá. Só olhava o que eu não tinha conquistado ainda. É aquela história do copo vazio e o copo cheio, né? Para alguém, esse copo não vai dar para ler ou para ver. Tá dando para ver onde a água tá? Pois para alguém, esse copo tá quase cheio. Né? Tá quase cheio. Eita, tá quase cheio. Para alguém, tá meio vazio. Fica triste porque tá meio vazio. Aí eu chegava no fim do ano e olhava para mim meio vazio. Eu só via o que eu não tinha.
arrasada. Mas hoje, Deus vai te dar olhos para ver o que Ele fez em 2025 e o que Ele vai fazer em 2026. Aleluia! Aleluia! Tem nuvem de Deus para você. Tem nuvem de Deus para essa igreja. Por que não testemunhar? Como começou essa igreja, irmão? Como começou essa igreja, irmão? Esse culto da manhã, o dia que eu peguei aqui, tinha 5 pessoas, irmão. Eu vinha de casa gemendo, eu digo, Deus, leva alguém. Senhor, leva o povo. Senhor, isso e aquilo. Virada de ano. Quantas vezes também a gente virava sabendo quem estava e quem não estava. De repente Deus mandou a nuvem. Não cabia mais aqui, era aqui no meio da rua. E agora para onde a gente vai, gente? Para a Avenida Fraga Maia com 4.000 lugares. E a gente sabendo que não vai dar. Não vai dar. Porque a nuvem chegou. Tem nuvem de Deus para você. Diga, tem nuvem de Deus para mim. Fique de pé. Aleluia! Então como não glorificar? Como não levantar as mãos e adorar? O copo não está meio vazio, não. Ele está quase cheio. Está quase cheio. O que falta, Deus vai encher a aliança. O que falta na tua vida, Ele vai derramar. Ele vai derramar, Ele é Deus para fazer. Ele é Deus para fazer. Aleluia. Levante suas mãos e diga isso comigo. Pai, o que ainda falta acontecer na minha vida, vai acontecer. Diga o que ainda eu não recebi, eu receberei, porque eu tenho um Pai, eu tenho um Pai todo-poderoso, fiel, que me ama, que me escolheu, que me conhece pelo nome, que sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Então esse Pai cuida de mim. Diga, Pai, eis-me aqui, eis-me aqui.